Vezes eu tenho a impressão que nós estamos o tempo todo sendo testados nos nossos limites. Hoje eu acordei extremamente cansada. Quem não me conhece, principalmente na adolescência e na minha juventude, eu falava muito sobre política. E comecei a não falar muito porque isso me drenava demais. E aí, eu hoje cansada, pensei, será que é cansaço ou lucidez diante de tudo que está acontecendo? E a parte mais violenta, tudo, de tudo isso, é esse ataque explícito. Parece que a gente está o tempo todo sendo testada no limite. É como se alguém ultrapassasse, aí essa pessoa observa a nossa reação e vai ajustando o tom. E aí, se não tem consequência, o absurdo ele começa a virar precedente. E o precedente, e aí é o mais desesperador, começa a virar regra. Vou explicar até o final, tá? E aí eu vejo muita gente calada. E o problema realmente nunca foi o grito, o problema é o silêncio legitimado. E aí, quando você fala de política como um mecanismo de contenção do poder, porque a política ela deveria frear o poder, você entende que você está no centro de um colapso. Quando a política ela não freia, ela amplifica egos. Jean-Jacques Rousseau, ele falava mais ou menos isso, segundo a minha interpretação, que o homem ele não nasce corrupto, ele se corrompe no exercício descontrolado do poder. E o que a gente vê hoje não é uma falha do indivíduo apenas, mas da arquitetura que permitiu que esse indivíduo ele se tornasse incontido. Não sei se você ainda não sabe do que eu estou falando, mas eu espero que sim, porque a gente não pode se silenciar. Porque há algo muito perverso aí, que é o narcisista. O narcisista ele não domina pela força bruta, mas pela sedução simbólica. Ele usa depois a força bruta. Porque ele vai convencendo as massas de que investir nele é investir em si mesmas. E esse truque não é novo, ele é antigo, ele é estudado na psicologia política, ele é estudado na psicologia social, que é mais ou menos quando a identidade coletiva ela é frágil, ela vai se ancorando em figuras grandiosas. Mesmo que essas figuras sejam destrutivas. Você está captando de quem eu estou falando? Então, para mim, é um choque muito grande quando um chefe de Estado, e aí eu vou dar nomes, Donald Trump, por exemplo, ele age sem pudor, sem contenção, sem responsabilidade. Não é apenas sobre o indivíduo, gente, é sobre o que foi permitido, o que foi normalizado, o que foi relativizado, o que está sendo relativizado. E o escândalo do vídeo, se você não sabe desse vídeo, eu vou deixar um link aqui embaixo. O escândalo é que ele não escandalizou o suficiente, ele deveria escandalizar muito mais. E aí você nomeia algo crucial, que é a inversão trágica de uma escala. O povo reduzido a gotas dispersas, principalmente o povo estadunidense. É uma única pessoa transformada em oceano. Mas o que me anima, e é uma parte difícil, porém honesta, é que a gota ela não é fraca. Ela é lenta, mas fraca ela não é. E o poder do oceano depende do tempo, da repetição, da ausência de resistência, resistência organizada. E a história, se a gente estuda lá, se vai estudar a história, e ela mostra repetidamente que o absurdo ele só reina enquanto é tratado realmente como uma paisagem. Quando alguém se recusa a normalizá-lo, mesmo pagando o preço do incômodo. Muitas vezes da solidão, porque você se sente solitária nos seus argumentos, na sua defesa, do cansaço. E aí esse oceano ele começa a rachar por causa dessas pessoas. E talvez você esteja cansada, como eu estou,
Espero que você esteja um pouco cansada, né? É porque a gente ainda sente. E sentir não deixa de ser um ato de resistência também. Sentir não é pouco, não é ingênuo. Se sensibilizar não é pouco, não é ingênuo. E definitivamente não é inútil. Esse vídeo me escandalizou de muitas formas, mas o que mais me incomodou é que eu me senti mutilada. Mutilada depois de ter conseguido me sentir inteira. E aí você entra naquele espiral, pelo menos eu estou nesse espiral de não consumir muita notícia, porque em um dado momento da minha vida, da minha essência verdadeira, isso já me destroçou de várias formas, já me mutilou de muitas formas. E que certamente, e eu falo isso com toda honestidade, me custou muito voltar a ser inteira, ou me ver inteira. Mas tem certas situações que a gente não pode se calar, porque são situações que acabam tendo uma escala muito grande. E o risco dessa escala grandiosa é que ela pode imbecilizar muita gente, porque ela chega em muita gente. Imbecilizar aqui, eu estou falando dessa gente normalizar o absurdo. É absurdo o que foi feito. É absurdo. Porque, como eu já disse, a gente precisa estudar história, precisa entender porque é um absurdo. E esse vídeo foi uma blasfêmia e algo incompreensível vindo de um chefe de Estado que deveria cuidar, preservar, agir pelo bem coletivo, independente se você acredita ou não no bem coletivo, na coletividade, não é essa a questão. Quando você é democraticamente escolhido para governar uma nação, você vai governar para todos e não só para aqueles que te elegeu. E governar para todos é respeitar todos como seres humanos, como seres com dores, como seres que tiveram que muitas vezes se mutilar por causa de narrativas perversas como essa. Como eu disse, e tenho dito aqui nesse canal, está começando agora, mas que, enfim, eu já tive outros canais, o que eu quero dizer é que a vulnerabilidade, ela só deve ser explícita em lugares seguros, mas agora, neste momento, eu não vou pensar de forma estratégica. Eu vou expor a minha vulnerabilidade. Porque talvez esse meu posicionamento, que não é um posicionamento estratégico, mas é um posicionamento social e político, muito provavelmente não vai agradar a gregos e a troianos. Mas a gente sabe que a nossa narrativa, a nossa defesa aqui não é agradar a todo mundo. Mas eu espero que pelo menos as pessoas tenham um pouco mínimo possível de empatia, de sensibilidade, para entender que, embora você não viva essa dor, você necessita buscar um pouco mais de humanidade e dizer: isso não é normal para uma parte significativa da humanidade, da sociedade, do mundo, e por isso eu pelo menos vou refletir sobre este assunto que incomoda historicamente a muita gente. É perverso o silêncio dos bons. Independente se você levanta ou não essa bandeira, eu acredito que você seja bom. Então não se silencie, pelo menos reflita. É esse o meu empenho com esse vídeo. Não sei se em algum momento eu vou voltar a falar sobre isso, mas hoje sim, hoje eu vou falar.